Seja com todos. Eu vou aqui fazer uma breve gravação. Eu sei que é bem difícil, porque são vários assuntos, mas nós vamos tentar sintetizar de uma forma que fique claro, tanto para os pais, quanto para os estudantes, quanto para o Santo Ministério e a querida Irmandade sobre o funcionamento da parte musical dentro da congregação cristã no Brasil. Então vamos lá. Quando alguém quer estudar música, tanto faz irmão quanto irmã, jovem, casado, viúvo, não existe proibição nem idade. Ele procura o ministério ou o dia da aulinha e é feito para ele então uma ficha para acompanhar todo o estudo dele. E o que ele vai estudar e o que vai ser registrado nessa ficha? Que é essa primeira tela que eu estou mostrando aí. Aí vai ter a data que ele teve na aulinha, ou que ele passou a lição, vai ter a lição, a página, e vai ter o visto de quem pegou essa lição. Mas para que ele precisa dessa página? Para que ele precisa dessa ficha? Porque para ser músico ou organista, nós precisamos de cumprir o mínimo de um programa mínimo. Então eu vou dar um exemplo aqui de um jovem, de um irmão que queira tocar clarinete, ou clarineta, como alguns também chamam. O programa mínimo aqui, esse programa mínimo é para todos os instrumentos, então a gente procura o de clarinete. Clarinete em si bemol, ele vai ter três opções, o Jean-Pierre, o Domingos Petit e o Galper. Vamos dizer que ele utilize o Galper, é o que a gente tem utilizado aqui na região. O Galper é um método, tá? Para clarinete, que é esse daqui, Galper. E esse método, o aluno vai começar a estudar com o instrumento clarinete quando ele terminar de passar o conteúdo mínimo do MTS. Então, primeiro ele aprende o MTS, para ele saber o que é música, o que é ritmo, o que é melodia, o que é harmonia, quais são as notas musicais, e ele ter a noção de tempo, de pausa, então ele entender a linguagem musical. A partir disso, que ele passou ali o MTS, vamos olhar aqui. A teoria, método de teoria e solfejo, que é o MTS, até o módulo 10. Então, isso para ele fazer o teste para as reuniões de jovens e menores. Ele precisa primeiro ter passado o MTS até o módulo 10. Não é uma exigência, simplesmente por exigir. É porque até o módulo 10, se ele não passar até o módulo 10, ele não vai entender o básico que tem no método e o que tem no inário. Então, existe uma forma gradativa para isso. Tudo bem? Então, nós temos aqui a ficha do aluno e nós temos o programa mínimo. A ficha dele é a sua inscrição, o seu controle, e o programa mínimo é o mapa, aonde ele vai se basear para que, quando ele passar, ele vai fazer o teste primeiro para tocar nas reuniões de jovens. Para mim tocar na reunião de jovens, eu preciso do quê? Passar o quê? Eu preciso passar o método de teoria e solfejo até o módulo 10 e preciso passar o Galper, no caso aqui para clarinete, até o book 1, até a lição 26, até o exercício 110. E eu preciso também passar os hinos de jovens, que é o do 431 ao 480, na voz do instrumento, que é a voz principal, e mais uma voz alternativa. Então, por exemplo, a clarinete, qual seria uma voz alternativa para clarinete? Seria o contralto. Então, ele precisa passar na voz principal, que é o soprano, e também na voz alternativa. Então, ele continua o estudo, ele vai continuando o estudo, e ele vai e passa o MTS até o módulo 12, que é completo. Então, ele vai agora estudar todos os hinos. Também
na voz principal do instrumento e também com a voz alternativa. Exemplo, clarinete, a voz natural, a principal dela, soprano. A voz alternativa, contralto. Sax soprano, a voz, o nome já está dizendo, sax soprano. Mas a voz principal, contralto. Sax tenor, voz do sax tenor, é a voz do tenor. Porém, ele precisa também ter a voz alternativa, que no caso seria um soprano, por exemplo. E assim sucessivamente. Então ele vai passar os 480 hinos, e aí mais o método Galper, aqui no caso, para clarinete, sempre reforçando isso, ele vai passar o book 2 até a página 18. E aí ele vai ser submetido a outro teste para que ele possa então ser liberado para tocar nos cultos oficiais. Ele vai continuar estudando para ele chegar então na oficialização. Para fazer o exame de oficialização, já não é mais teste, é um exame. Ele deve ter passado o MTS completo e revisado, ou seja, ele precisa revisar o MTS, porque ele já passou aqui atrás, mas ele precisa revisar. Ele precisa ter passado todos os hinos, e aí faz uma revisão, e precisa também ser na voz principal e na voz alternativa. E o método, ele precisa ter passado o Galper, o book 1 completo, mais o book 2 até a página 29. Pronto. São 3 etapas para um músico ingressar na orquestra. Primeiro ele ingressa para as reuniões de jovens, depois ele ingressa nos cultos oficiais, depois ele ingressa no exame de oficialização. Por que nós estamos fazendo esse vídeo e vamos compartilhá-lo? Para que toda a Irmandade da região de Balsas, todo o Santo Ministério e até mesmo os músicos e candidatos saibam que existem certos requisitos para ingressar na orquestra. Então, quando o irmão começa a estudar a música, ele tem que estar sujeito não aos caprichos dele, não simplesmente aos desejos dele. Eu vou tocar um instrumento porque é o que eu acho bonito. Estamos errados. Por quê? Porque a congregação desenvolveu o Manual de Orientação Orquestral, que precisa ser colocado em prática, irmãos e irmãs. Pais, ministério, ajudem, incentivando os seus filhos a estudarem a música, mas incentivando eles a servirem a Deus na música e não servirem a si mesmos. Porque quando parte para servir a si mesmo, não vai para frente. Mas quando se vai servir a Deus, mesmo que a gente toque um instrumento que, puxa, não era esse que eu queria, mas eu estou servindo a Deus. Eu estou deixando a minha vontade de lado para colocar a vontade de Deus manifestada pelo Conselho de Anciães, pelo Conselho Musical, no Manual de Orientação Orquestral, que nós vamos dar uma passadinha rápida nele aqui. Então, aqui nós temos um exemplo de um total de músicos e novos alunos por etapa. Vamos dizer que uma igreja não tem nenhum músico. Então, se é para ter um músico, o primeiro vai ser violino. 2 músicos vai ser um violino e um violoncelo. 3 músicos, um violino, um violoncelo e uma clarinete. E 4 músicos, um violino, um violoncelo, uma clarinete e um trombone. E assim, podem prestar atenção aqui, que nós temos para 4, para 8, para 12, para 16, para 20, para 24 e até para 28 músicos. Nessa pequena tabela aqui de como deveria funcionar a orquestra equilibrada, para que nos cultos não fique aquele som estridente, aquele som estrépito, aquele som que irrita, porque só tem soprano. Precisa haver um balanceamento. Mas também não pode ter só violinos, porque aí onde é que vai estar a voz um pouco mais grave? Onde é que vai estar o baixo? Não vai ter como. Para isso, precisa seguir a orientação do Manual de Orientação de Orquestra.
E aqui nós temos o sentimento, de que se tem um manual para nós seguirmos, é necessário nós arregaçarmos as mangas, nos despirmos dos nossos caprichos e realmente obedecer aquilo que foi colocado como manual para todos nós. Então está aqui essa explicação. E o MTS? O que, que o aluno estuda no MTS? Papai, mamãe, você precisa acompanhar o teu filho nas aulinhas. Você precisa ver como é que o teu filho está estudando em casa. Não adianta ele ir para a aulinha e querer estudar na aulinha. Não, na aulinha ele vai aprender um conteúdo novo que ele vai precisar estudar em casa para na próxima aulinha ele passar as lições. Isso é um funcionamento. Então nós temos aqui o primeiro módulo que vai tratar sobre o que é música. Aí nós temos o segundo módulo que vai tratar sobre as figuras e assim sucessivamente. Ele vai aprender o básico. Agora, se nós não estudamos o MTS, não estudamos o método e já queremos estudar os hinos, a orquestra vai ficar desbalanceada e desafinada. Porque não tem como alguém que não passou pelo MTS, não passou pelo método, já ir tocar os hinos. Ele vai se frustrar. Ele não vai saber qual é o valor da nota, qual é o tempo exato daquela pausa, como que é o andamento do hino, qual é o compasso do hino. Ele vai querer tocar de ouvido e não dá certo, porque nós temos um inário que contém toda uma métrica. Tudo bem? Então, basicamente, quando ele passou tudo isso, aí o instrutor ou o encarregado, para quem ele está passando as lições, para quem está acompanhando a fichinha dele. Então ele terminou aqui os módulos, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terminou. Opa, já posso pegar no instrumento. Aí ele pega no instrumento. E aí ele vai aqui, o método do instrumento. Passou aqui, passou aqui, passou aqui. Opa, já passei o conteúdo do método para poder pegar nos hinos de jovens. Aí ele vai aqui para a tabelinha dos hinos de jovens. E vai passar aqui, ó, todos os hinos de jovens. Beleza? Vai ter as anotações. E aí ele vai, então, submeter ao teste para a reunião do musical, para o ensaio, para a reunião de jovens, para oficializar. Tá? Então, existe toda uma ordem que necessita ser compreendida. Porque se o pai, se a mãe, se o ministério, se o músico, se a organista compreender que não tem nada de exigência demais nisso daqui, que ele vai ter o privilégio de estudar a música com um professor que não vai estar cobrando nem um centavo dele, uma professora que não vai estar cobrando nem um centavo dela. O mínimo que ele pode fazer é estar consciente de que ele deve respeitar aquilo que é determinado dentro da instituição. Não é o encarregado que é duro, não é a organista, não é a examinadora que é dura, não. O Conselho de Anciães foi que considerou que precisa haver estas regras e nós precisamos obedecê-las, tá bom? Então, passadinha rápida aqui, nós temos a ficha, o programa mínimo, o manual de orientação orquestral, o método de teoria e solfejo. Aqui eu utilizei o Galpe como método utilizado para clarinete e também a ficha de pedido de testes e exames. Vamos ler essa ficha? O que que diz aqui? Pedido de testes e exames. Aí aqui a cidade, a data. Aos irmãos anciães, a paz de Deus. Através desta apresentamos o irmão fulano de tal, da congregação do bairro tal, para prestar o teste para a reunião de jovens, ou então o teste para cultos oficiais, ou então o exame para oficialização. No instrumento X, ou se é o caso de uma mudança de instrumento, que ele passou todo o conteúdo, e aí vai passar agora na reunião para que ele mude de instrumento. E tem aqui uma assinatura. Aí é feito o exame ou o teste, e aí é feita a assinatura, pronto. Ele vai entrar na orquestra ou não. Se ele ainda não passou o conteúdo,
Não adianta querer fazer teste. Porque se fizer o teste sem o aluno passar o conteúdo, ele não vai passar nunca mais. Funciona assim, sempre foi assim e sempre vai ser assim. Se não foi me cobrado para eu passar o método, para eu passar o MTS, para eu passar todos os hinos do jeito que é, para eu fazer a reunião de jovens, eu também não vou ter o zelo, eu também não vou ter o capricho, eu também não vou ter a obrigação de fazer isso para os cultos oficiais. Eu também não vou ter o capricho de fazer isso para oficializar. Então, irmãos, nós precisamos evoluir na parte musical. Nós precisamos evoluir no estudo musical. E isso é conjunto. Precisa do ancião nos ajudar, precisa do cooperador nos ajudar, precisa do diácono nos ajudar, precisa dos pais nos ajudar, precisa dos encarregados, das instrutoras, das examinadoras, todos, é toda a irmandade. Nós precisamos da ajuda de todos, porque a música, nós músicos e organistas, estudamos para vos auxiliar nos santos cultos. Nós somos auxiliares. Auxiliares não são protagonistas. Auxiliares não fazem aquilo que acham que devem fazer. Eles trabalham auxiliando. Isso é o nosso cargo de ou ministério, como alguns também falam carinhosamente, da parte musical. Meu nome é Zânio Roberto. Estou como encarregado regional aqui na região de Balsas. Espero que esse vídeo seja de ajuda para você que ainda não compreendeu como é o funcionamento da congregação na parte musical. E estou aí à disposição. Se precisar, entre em contato comigo. Tudo bem? Em tudo, sempre. Só o nome de Deus seja louvado.